hoje fazemos mais uma viagem até ao país irmão, até o outro lado do Atlântico. Hoje, não sei se já reconheceram, mas hoje tenho um ilustre convidado, Declan Andreotti, Alberto Andreotti, mas naturalmente com o nome de competição também, que já vem de outras lutas, vamos dizer assim. Ele está hoje connosco para nos apresentar o seu mais recente projeto na vida, o X Rally Team, X Rally Team, com muitas novidades precisamente para o todo o terreno, não só nacional, obviamente, com a passagem aqui de Portugal, já vão perceber porquê, mas também mundial. E sem mais demoras, Beco, mando desde já um abraço. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar convosco aqui no 16 Válvulas. E aquilo que eu pedia, e se calhar até podíamos criar aqui um ambiente de todo o terreno, perguntar no seu caso particular, porque sei que tem muito para contar, mas também não quero tomar muito do seu tempo, mas gostava que me falasse um bocadinho do seu lado particular para fazermos o enquadramento para o X Rally Team, para a X Rally Team. Fala-nos um bocadinho disso. Bem-vindo. Uma boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado, Gonçalo, e agradeço o convite aí por estar aqui falando com vocês, ao seu programa 16 Válvulas também. Agradeço imensamente aí. Falando um pouquinho do meu lado pessoal, eu tenho 46 anos, faço rally cross country desde 1998, administro aqui a X Rally no Brasil. Hoje temos 12 clientes, né? São 12 carros, 12 carrinhas, como se diz aí em Portugal, que nós cuidamos, fazemos toda a logística, a preparação, a manutenção e levamos aí as provas do Brasil e algumas provas, eventualmente, em Portugal ou do mundo, tá? E do seu, deixe-me só interromper e perguntar, do seu currículo, desde 98, não é? Que me estava a dizer, o que é que destaca para as pessoas que não o conhecem e que em casa tenham uma noção do tão competitivo que é, Beco? Nós começamos uma brincadeira, né? A gente começou a correr o Rally dos Sertões, e era mais uma brincadeira para conhecer o Brasil. E eu sempre fui muito ligado a esportes radicais, né? A vida inteira, paraquedas, wakeboard, snowboard, enfim. E tinha um grande amigo que achou que, por eu ser piloto de avião, eu também sou piloto de avião, ele achou que a navegação fosse igual à navegação em um carro. E por ser sempre ligado aos esportes radicais, ele me chamou para navegar. E aí eu me encantei muito com esse esporte, com a navegação, me apaixonei. 2 anos após o meu começo, esse meu piloto ele acabou desistindo de correr, não correu mais, e aí comecei a navegar para o Christian Baumgart, que é meu piloto até hoje. Estamos juntos aí há 23 anos, tá? Eu acho que é a dupla no Brasil com mais história aí, né? Não sei se existe mais alguém com mais anos que nós, mas aí comecei a navegar para ele, essa paixão foi se tornando um sonho e a gente começou a sonhar em ganhar o Rally dos Sertões na categoria geral. E aí começamos a evoluir, fomos trocando de carro, fomos de um carro numa T2 para uma T1, e aí depois tudo isso com carros brasileiros, né? Depois compramos um carro no Brasil, que era uma Mitsubishi Evolution construída aqui para uma equipe, a Spinelli Racing. Depois demos um passo maior, falei, bom, se nós queremos alcançar nossos objetivos aqui, a gente precisa fazer um investimento. Nessa 2014, já começaram os carros de fora a vir ao Brasil, correu o Rally dos Sertões, já tivemos o Palmeirinha de BMW, os Minis vindo também, e aí a gente decidiu dar um passo um pouco maior para tentar alcançar esse objetivo, esse sonho, e trouxemos então uma Ford Ranger produzida pela New Woodridge Motorsport, pela equipe do Neil e seus filhos, né? E aí corremos um primeiro ano, ficamos em segundo, muito perto de ser campeões, e aí finalmente conquistamos aí o primeiro lugar da geral. Hoje a equipe tem 5 vitórias nos Sertões nos últimos 7 anos e 6 vitórias como construtor, tá? Porque um outro piloto de uma outra equipe usou um carro nosso da New Woodridge Motorsport, mas que foi montado no Brasil pela nossa equipe. Então, pela X Rally Team, né? Então, a partir dessa mudança aí para carros estrangeiros, nós fizemos uma parceria com a New Woodridge Motorsport, fizemos um intercâmbio, nós
mandamos nossos mecânicos, engenheiros para morar na África um tempo, para adquirir o know-how e expertise que eles tinham para montar os carros no Brasil. No Brasil, para quem não sabe, existe um problema muito grande chamado imposto, né? O nosso imposto de importação ele vai até 100%. Então, nós achamos um caminho que é trazer o carro desmontado, pagando o valor realmente apenas das partes e peças, montamos o carro no Brasil, fabricamos algumas peças e aí partimos aí com as vendas desses carros no Brasil. Hoje, dentro desses 12 condôminos que nós chamamos, nós construímos 11 carros no Brasil, tá? Então, nós temos 3 ou 4 carros que não são Ford Rangers e que são os Hunters, as Toyotas, mas temos 11 carros construídos no Brasil. O ano passado vendemos 5 carros, então esse ano a gente já tem um grid muito bom, renovando aí a frota dos carros do Brasil, que estava muito antiga, né? Hoje a gente tem um número muito grande de UTVs, né? Tanto em Portugal como no Mundial e no Brasil também, né? Mas os carros foram diminuindo muito fortemente nos últimos anos e a equipe contribuiu aí com esse aumento de nível do grid, né? São carros que são muito rápidos, têm um custo-benefício muito bom. Estou falando bastante, hein? Já mudamos até de assunto, hein, Gonçalo? Muito bem, estou encantado. Mas é para contar um pouquinho da minha Claro. história, né? E da história da equipe. Eu, há É, 7 anos, no começo desse projeto, eu saí do mercado financeiro, como sempre fui apaixonado pela equipe, sempre ajudamos a equipe e resolvi assumir a função principal de diretor da equipe, né? E aí foi aí que fizemos o investimento necessário para fazer isso acontecer, né? Que é esse treinamento, o investimento nos carros, um investimento muito alto nas partes e peças, né? No estoque. Então hoje a gente tem uma outra empresa em Portugal que compra essas partes e peças, consolida, trazemos a admissão temporária, usamos nos sertões e depois devolvemos. Então uma operação grande, e tudo isso para termos um custo dessas partes e peças menores e, consequentemente, um custo por quilômetro menor para os nossos pilotos condôminos, né? É basicamente isso. No meio de tudo isso, tivemos a ocasião de vos ver, fazer uma primeira participação aqui em Portugal. Tiveram no Rally de Reguengos, vamos lhe chamar assim, não interessa a parte de sponsoring, mas que seria importante, mas não veio ao caso. E como é que vos correu essa experiência de terem participado? Na altura tive a ocasião de entrevistar o Christian, ali um bocadinho quando eu estava a sair do carro. Ficou de boa, neste caso, boa impressão sobre o campeonato de Portugal, de todo o terreno, nessa altura? Essa foi a prova que nós ganhamos, né? Isso. A prova de Reguengos, tá? Essa foi a primeira prova que fizemos, né? Então foi uma prova... Eu estava lá. Que legal, não sabia. Okay. Foi uma prova espetacular, um terreno maravilhoso, um lugar muito prazeroso de acelerar, de navegar. Nos surpreendeu muito as provas de todo o terreno em Portugal, principalmente essa primeira prova que corremos. Eu lembro muito bem que a gente precisava buscar 1 minuto e 30 de 3 concorrentes na última etapa. Nós tivemos um problema no primeiro dia por conta da largada, né? Não existiu prólogo, então a gente largou um pouco mais para trás e aí a gente acabou apanhando um pouco de poeira. No final, se eu não me engano, da primeira, do segundo especial, a gente acabou tendo um furo, né? Um furo de pneu, e isso fez com que a gente perdesse um pouquinho de tempo, mas aí voltamos, aceleramos muito forte. Aí no dia seguinte a gente fez as 2 especiais muito bem e acabamos dando um pouco de sorte, né? Alguns competidores erraram, ou furaram o pneu, enfim, mas fizemos o nosso máximo, adoramos a prova. Hoje tenho ainda contato com o organizador, que é o José, como ele O chama? organizador Mutinas, Carlos Mutinas, da O Sociedade Carlos. Artística O Carlos, Reguenguense. eu chamo ele de Carlos. Então, até hoje nos conversamos bastante e uma pessoa muito, muito bacana, muito legal. Então, foi uma prova excepcional. Foi aí que nós nos apaixonamos mesmo pela prova de todo o terreno em Portugal e aí decidimos no próximo ano, em 2022, fazermos algumas provas a mais de todo o terreno, né? Então, se eu não me engano, nós corremos Loulé,
Beja, Grândola e Torres Vedras, né? Fizemos E 4 deixaram os etapas. carros cá. Os carros ficaram cá para não dar nestas Fizemos viagens, se não perdisse. isso, Como preparação para o Dakar, não era? como preparação para os Sertões, né? A gente nunca Sertões, teve sertões. o objetivo de fazer o Dakar com essas carrinhas, né? Mas Portugal não é só a pista, né, que nos encanta, né? É a facilidade de chegar aí, né? Hoje você tem muitos voos diretos do Brasil aí. São os hotéis magníficos que vocês têm, a gastronomia. Então, tudo isso é muito envolvente para quem está acostumado em fazer provas no Brasil. É claro que no Brasil a gente tem uma estrutura muito boa, a gente consegue também levar a nossa comida, enfim. Mas aí você tem uma hotelaria muito forte, então fez com que a gente fizesse algumas etapas e conhecesse melhor Portugal, que nos encantou muito, né? Foi muito legal. Foi a partir de Reguengos que a gente tomou essa decisão. Fizemos uma parceria aí com a equipe da Transfadelos, né, do Thiago Reis e o Edgar, que nos receberam muito bem durante todas essas etapas. Então, mas agora nós já vendemos as carrinhas, as Toyotas, e agora estamos indo para um novo desafio. É isso mesmo, é um bom tema de já de seguida, falar então do novo desafio. Vamos falar de 2023 com a equipa da X Rally Team e não vou ser eu, obviamente, que vou fazer perguntas, não preciso, lance do tema e depois, naturalmente, desse lado, vai-nos explicar tudo. Como é que está a decorrer a preparação para 2023, onde já estamos, e já com 3 meses quase a caminho do 4º mês, como é que está, neste caso, a preparação? Eu perdi a imagem, entretanto. Bem, Eu ok. voltei. Deixa Ok, eu. perfeito. Ia Tá, ok, perguntar como é que voltou. está, o que é que a equipa X Rally Team vai ter este ano de diferente, neste caso a nível competitivo. Vamos lá. Esse ano nós continuamos com a nossa operação no Brasil e com nossos condôminos, tá? É bem provável que alguns pilotos tragam aí Toyotas T1+ e T1 para o Brasil, para fazermos o Campeonato Brasileiro, tá? E a equipe continua dando esse atendimento aos nossos condôminos, aos nossos pilotos. Mas agora o Christian, o Marcos, que são os pilotos oficiais aí, os dois irmãos, nós decidimos dar um passo um pouco diferente do atual, né? Então fomos primeiramente conhecer o T1+, né? Nós corremos o ano passado nos Sertões com T1 normal contra um piloto de T1+, infelizmente foi uma luta injusta, né? O T1+ é um carro muito superior em muitos aspectos e muito mais rápido na maioria dos terrenos, diferentes terrenos, né? Então fomos recentemente, no final de 2022, andar na Toyota T1+, e andamos também no Hunter da ProDrive T1+, e decidimos então que estava na hora de mudarmos um pouco. Então fizemos aí uma parceria com a ProDrive, compramos 2 carros no final do ano passado para atender aí as próximas temporadas, né? Nós normalmente ficamos 2, 3, 4 anos, fazemos os upgrades dos carros junto com o fabricante, mas o grande objetivo é ficar aí esses anos todos. Então, nós demos esse passo, fomos fazer um teste com o carro, gostamos muito, acabamos optando pela compra, e hoje somos, a X-Rally Team é uma parceira oficial da ProDrive, podendo prestar assessoria, consultoria, podendo vender os carros, vender partes e peças da ProDrive para o Brasil e para a Europa. Então, é um passo muito grande que estamos dando, visando um mercado também, né, visando atender mais clientes, resolvemos, então, nessa instância, fazer algumas provas em Portugal para testar o carro, mas acabamos mudando aí recentemente. Infelizmente, a gente não vai estar com os carros na próxima etapa aí de Fizeram a Portugal. aquisição de 2 para os 2 irmãos, cada um com o seu Hunter. Cada um com o seu Hunter. Foram 2 carros. Um carro é totalmente novo e o outro carro é o carro que o Sebastian Loeb correu o Dakar.
que nós emprestamos para ele correr o Dakar e depois pegamos de volta. Ok. E o objetivo de participação, percebo, fazer os sertões, isso é óbvio, não é? Com este carro Então, magnífico, mas mais, o que é que vão fazer mais com esses 2 Hunters? nós vamos começar correndo agora a próxima etapa do Mundial no México, agora no dia 22 de abril. Vai ser a nossa primeira prova e o nosso primeiro teste. Nós não tivemos uma experiência muito grande com o carro, não deu tempo, então vamos fazer essa experiência no rally mesmo, junto com a ProDrive, com uma coparticipação, a X-Rally Team fazendo algumas partes de logística com os nossos próprios carros, mas dentro da ProDrive com uma assessoria de engenheiros e mecânicos ProDrive para as provas que corremos. Após o México, iremos correr no Brasil 2 etapas, iremos fazer o Rally do Jalapão, que é um rally muito prazeroso também, é um deserto, muita areia, então poucas dunas, mas é um deserto, então muito prazeroso também. Eu acho que o carro vai se adaptar muito bem. Depois fazemos Sertões. A ideia é depois talvez fazer a Argentina. É muito próximo ao Rally dos Sertões, mas a gente acredita que der tempo. E muito provavelmente Marrocos. Ainda estamos em discussão com relação ao Dakar, se vamos ou não vamos, mas existe a nossa intenção. Mas já fizemos o Dakar em 2014 de UTVs no Peru, mas gostaríamos muito de fazer com essa máquina, com esse carro aí, talvez já para o próximo ano. Falou em Portugal, onde tinham tencionado participar, mas entretanto tiveram que mudar de ideias. Pergunto, por alguma razão exterior à vossa vontade, ou foi mesmo uma questão de entre a equipa e naturalmente a ProDrive terem achado que seria conveniente não vir? Consegue-nos dar aqui uma razão para essa não participação? Não, a ProDrive é uma empresa muito profissional, nunca faria uma imposição dessa com um dono de um carro, né? Não, isso foi uma escolha nossa, porque para dar a preparação maior ao Dakar, quem sabe, né? A etapa do Mundial você consegue andar mais, né? Então você consegue andar 1.500 quilômetros de etapa especial, enquanto em Portugal são a média aí de 350, 400 quilômetros, né? Então a ideia foi andar mais com o carro para conhecer mais o carro e fazer uma preparação de rally ride mesmo, do fora de estrada, a navegação aí por CAP. Essa foi a decisão, tá? Mas a gente tem muita vontade de colocar esse carro em Portugal em algumas provas. Não sabemos ainda. Esse ano talvez não seja ainda esse ano, mas quem sabe futuramente aí, tá? Mas eu estou sabendo que tem piloto português aí, isso eu não posso falar. Tem piloto português querendo as carrinhas aí, querendo os Hunters aí. Quem sabe brevemente vocês terão aí correndo no Campeonato Todo Terreno contra aí as Toyotas e os Minis aí um Hunter da ProDrive. Quem sabe? Muito bem. No meio de toda a divulgação do vosso projeto, que estamos a conhecer em detalhes agora, falava-se, e foram visíveis, neste caso, as comunicações, de uma ligação em Évora. No caso concreto, que é de onde eu estou. E fiquei muito curioso e, naturalmente, ficou aqui essa promessa durante a entrevista de saber onde é que está a ligação e porquê diretamente a Évora. Muito contente fico, porque é daqui onde eu estou realmente a falar consigo, mas perceber aqui Évora, como é que aparece no meio do projeto X-Rally Team com a ProDrive. Como a gente deu esse próximo passo e a ideia era termos as carrinhas aí em Portugal para fazermos 2 ou 3 etapas, a gente resolveu buscar um lugar e fazer a nossa estrutura, tá? Então, eu tive bastante conversa com algumas pessoas, sou amigo aí de alguns pilotos, e um deles me sugeriu Évora, que foi o Vitor Conceição, que está aí em Évora com a equipe dele, e eu acabei aceitando a sugestão dele. Gostei de um galpão ali que foi alugado por nós, e a ideia era realmente montar essa oficina. A ideia continua sendo essa, mas agora vai ser um pouquinho mais para frente, né? Porque talvez os carros saiam aqui da Argentina direto a Marrocos e Marrocos chegam a Portugal
para fazer, né, manutenção. Então, é muito provavelmente que a gente faça isso um pouco mais para frente. A ideia também de ter um espaço nosso é que a gente tenha pilotos do Brasil correndo aí com as nossas carrinhas ou com carrinhas aí, aumentar um pouco esse intercâmbio dos nossos clientes, nossos pilotos brasileiros aí em Portugal, já que a gente gosta muito, sabe da qualidade das E de vez em quando provas, aparece ainda. O ano passado, por exemplo, claro. encontrei alguns aqui na Baja de Grândola, também tive a ocasião de estar, que este Isso. ano ainda não apareceram. Então, por isso Évora, né? Por isso a escolha de Évora foi mais uma indicação. Eu gostei ali do galpão, gostei da cidade, gostei da localização. Não fica muito longe de Portugal, de Lisboa, não fica muito perto também. Então, você tem uma tranquilidade para se trabalhar um pouco maior. Logisticamente, está perto de Sines, então do Porto. Então, faz sentido aí a escolha de Évora, sim. Mas só faz, vamos lá ver, um assumir por pleno dessa localização em Évora mais para o final do ano, é isso? Ou estão já na plena posse e estão a fazer as obras com menos velocidade, em velocidade de cruzeiro? Nós estamos com a posse, porém não iniciamos as obras, tá? Okay. Se tivermos clientes, aí iniciamos e fazemos muito rápido, mas ainda não fizemos o investimento, ainda estamos esperando uma decisão, algumas decisões, mas a intenção é fazer esse investimento e é ter essa estrutura. Caso a gente resolva fazer o Campeonato Mundial e as carrinhas não fiquem mais aí, e nós não temos nenhum cliente, aí não faz nenhum sentido fazer esse investimento. Mas, por enquanto, está tudo pronto, orçamentos realizados, só esperando o que decidimos daqui para frente. Évora de certeza. Depois o resto com o tempo, é isso, não é? É isso, é isso, é isso. Muito bem. Em relação a perspectivas de futuro, pergunto eu também, vocês estão, neste caso, com ambições, e já não falando de 2023, 2024, mas uma coisa mais longo termo, a vossa aposta vai passar por serem mais um preparador e apostarem em prepararem carrinhas, carros, sempre de última geração, a quem possam alugar, onde é que vem o vosso core, quando falo aqui do responsável da equipa, onde é que estão os vossos planos para os próximos, vamos chamar-lhe décadas, para as próximas décadas? A gente está trabalhando exatamente nisso, na verdade, fazendo um planejamento de 5 anos para a equipe. Ainda não definimos ainda o que vamos fazer, mas o nosso core business aqui é a prestação de serviço, não é nem a preparação e desenvolvimento, né? Nós gostamos de comprar uma fórmula pronta e copiar e colar, né? E fazer essa manutenção, preparar a nossa equipe para dar o melhor atendimento, não só na parte mecânica, mas também é o que nós chamamos de serviço on-board, né? É você ter uma comida boa, ficar em hotel bom, ser bem recebido, bem tratado, ter a sua massagem, a sua fisioterapia. Então, é um bem-estar que nós proporcionamos aos nossos clientes. Esse é o nosso core, é isso que nós fazemos de melhor. Então, eu sei que aí, no caso das Toyotas, elas estão sendo preparadas e auxiliadas aí por duas grandes equipes, que é a Transfadelos e a equipe do João Ramos. Não acredito que tenha mais espaço em relação a isso dentro de Portugal. O Mini, você tem a equipe do Manuel, né, fazendo esse trabalho já diretamente com a Mini. Também não vejo muito espaço para entrar num mercado que já existe, né? Então, a nossa ideia realmente era fazer isso com os nossos clientes do Brasil, com as carrinhas do Brasil que nós temos e também com os Hunters da ProDrive, já que seríamos aí os primeiros a terem esses carros em Portugal. As coisas mudaram um pouco, os planos mudaram um pouco, mas, quem sabe, tudo pode mudar daqui para frente também. Muito bem. Última pergunta, para também não tomar muito do seu tempo, tem a ver com a experiência pessoal, porque foi visível nas redes sociais fotografia de ter participado já num teste, ter estado dentro de um carro. Transmita-nos lá as emoções de quem esteve dentro de um carro daqueles, que é, vamos dizer, o topo dos carros de ponta. O que é que nos pode transmitir? A sua experiência também. É muito diferente, né?
categoria T1+, ela traz uma performance ainda maior, o carro fica muito mais rápido, você passa por cima de pedras com o tamanho do pneu, você ignora mais as erosões, as valas, enfim. Então, é um carro que aceita um pouco mais de desaforo, você consegue frear mais com freios maiores. Então, para nós, estamos muito ansiosos para fazer a primeira prova. Estamos aprendendo bastante também com a ProDrive, que está nos recebendo muito bem, né? Então, a gente tem acesso a algumas informações lá de dentro, são sigilosas, é claro, mas a gente está tendo um tratamento muito, muito especial mesmo, até inesperado, tá? De uma empresa tão grande. Então, estamos a gostar muito e estamos muito ansiosos para acelerar essa máquina já agora no próximo mês, né? A descrição você está dentro de uma nave espacial, né? A construção do carro é totalmente diferente, é tudo realizado realmente para performance, a evolução constante que eles têm. Então, a gente está muito feliz em ter esse privilégio, né? De sentar numa máquina dessa e poder fazer o que a gente ama dentro de um foguete, né? De uma nave espacial. A gente sabe que nós somos gentleman drivers, né? A gente não faz isso da vida como Nasser, Seb, Yazid, enfim, outros pilotos que fazem isso da vida e estão constantemente treinando, mas a gente vai lá tentar buscar sempre um pódio, sempre buscar a melhor posição e vai ser um prazer imenso acelerar essa máquina brevemente aí e poder correr o ano todo aí com ela. Eles que venham, somos desejosos e com essa descrição ainda mais curiosos ficamos. Bem, fica desde já os agradecimentos pela oportunidade de conhecermos um pouco mais os detalhes de 2023 da equipa da X-Valley Team. Ficam os parabéns por tudo aquilo que têm feito. Também fica aqui os votos de ficar a conhecer um pouco mais, porque sei que vamos ter novidades muito rapidamente, mas para já ficam os agradecimentos por terem apostado, por que não, em Évora, obviamente, mas também os votos de boa sorte para este vosso projeto 2023 e esperamos da oportunidade que tiverem aqui em Portugal de nos mostrarem essas máquinas, se não for para competir, mas pelo menos para abrir o apetite, para convidar mais pilotos a fazerem a aquisição através de vós, porque não, destas grandes máquinas. Um grande abraço, Beck. Não sei se queria dizer mais alguma coisa, mas para já só me resta agradecer. Só agradecer o seu convite aí, Gonçalo, e as 16 válvulas aí do seu programa. Quem sabe estaremos juntos aí mais uma vez em alguma etapa de Portugal. Muito obrigado. Um abraço também, cumprimentos a toda a equipa. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, um abraço.